Fala, querido, fala, querida. Cá estamos nós, mais uma vez, gravando um episódio aqui no ObvioCast e dessa vez você está no Além das Canções. Nós, nesse quadro, temos a intenção de conversar com você exatamente sobre isso. Mais do que canções, será que Deus ele espera o que de nós? Que nós cantemos apenas? Será que ele espera que nós cantemos de qual forma? Será que existem coisas que Deus ele espera que nós tenhamos para que nós apresentemos a ele através de canções, através de teatro, através das artes, das músicas, de todas as formas de expressão? Acredito que sim, né? E você também acredita, certo? Como eu já tinha falado para você, eu não sou o cara da música. E por não ser um cara da música, eu tenho que trazer pessoas ligadas à área da música para que eu possa conversar. E o bom de não ser da música é que eu posso fazer qualquer pergunta e qualquer bobeira que eu falar aqui, eu estou no BDD, benefício da dúvida. É bom fazer parte desse papel que eu estou aqui. Eu estou hoje com uma pessoa que eu pedi para que ela se descrevesse e ela se descreveu assim. Ela ama criação, música e composições artísticas no geral. Uma das coisas que ela mais gosta de fazer é manifestar os princípios e valores do reino através de processos criativos. Nascida em um lar cristão, sempre esteve engajada com a casa do Senhor. Desde os 11 anos participa do Ministério de Adoração e continua sendo esticada nessa área até hoje. A gente vai saber o que é ser esticada. O coração dela queima por adoração, pureza, evangelismo e intimidade com o Senhor. Ela sempre foi apaixonada pela área da saúde e o cuidado com as pessoas. Seu sonho era fazer medicina, mas Deus mudou a rota da sua vida e no momento está cursando o 3º ano de psicologia. Atualmente, tem utilizado de suas redes sociais como um canal de expansão do reino de Deus. Seu trabalho tem sido usar de sua influência para fazer o nome de Jesus conhecido no Brasil e nas nações. Está com a gente aqui hoje, Marina Moneta Fassini. Cá está a Marina! Muito prazer, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra, vai ser muito especial. Estou empolgada para esse podcast. É um projeto muito especial que o Rony me convidou e vamos ver o que vai sair daqui. Coisas boas, coisas boas. Eu não perguntei para você, é Facchini ou Fassini? Fassini. Fassini? Certinho. É? Então tá, então falei certo. Falou certo, certinho. Tentei, deveria ter perguntado, na verdade. Teria sido mais fácil, né, do que tentar arriscar, né? Marina, você está aqui atendendo ao meu pedido, o Matheus fez esse link para que você chegasse aqui e é muito agradável poder ter a tua presença, porque é uma pessoa jovem, 22 anos de idade, representa a igreja atual e a igreja futura. E desde os 11 anos, metade da sua vida é totalmente envolvida com música, né? Sim. E isso faz com que você tenha, hoje fala-se muito sobre isso, lugar de fala, né? Você consegue entender exatamente o que os jovens, do qual você faz parte, eles têm expectativas no mundo, do que os jovens dentro da igreja têm expectativas, e você consegue entender, inclusive, as pessoas de mais idade, quais são as expectativas dela em relação até à própria musicalidade, louvor e tudo mais. E você tem uma experiência, você que está aqui comigo não sabe, eu fiquei sabendo há pouco tempo, que você participou de uma igreja reformada e atualmente você está numa igreja carismática. Sim. E isso, durante quanto tempo você ficou na igreja reformada? Aproximadamente uns 10, 11 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. E a estrutura de louvor, a forma de louvor das duas igrejas são bastante diferentes. Completamente diferentes. Completamente. Isso te dá muita riqueza, né? Sim, sim. Existe muito repertório, assim, acho que na minha caminhada com Cristo em relação à adoração em si. Hoje eu vivo um contexto mais diferente, mas é muito legal ter passado por esse estilo de igreja, assim, reformado, e hoje estar nessa igreja carismática e ver essa movimentação do Senhor nesses dois lugares. Muito Show, legal. Que te dá a condição de estar aqui conversando, porque exatamente é isso que a gente vai conversar, né? Sim. A ideia é tentar repetir os mesmos temas que a gente fez com o Rodrigo Seifert no nosso primeiro episódio, e que a gente vai repetir para outros convidados também, porque existe muito um pensamento dentro da igreja, seja ela reformada, seja ela não reformada, seja ela tradicional, seja ela pentecostal, até a neopentecostal, de que o que a gente faz é o correto. E quem não faz igual a gente está errado. Está errado porque faz dessa forma,
por isso que eu faço assim. E muitas vezes as pessoas até falam, não, o Senhor é a multiforme graça de Deus, se manifesta do jeito que Ele quer. Mas, de modo prático, toda vez que você vai entrar um pouquinho mais com profundidade, você percebe que existe um exclusivismo. Sim. E até, a gente estava conversando aqui off records, que a gente tem conversado dentro desse podcast, do canal especificamente, em outros quadros, sobre o fato de que até mesmo a significativo de Deus, a significância de Deus para o indivíduo é um construto humano. A gente tem um quadro chamado Teologia de Boteco, que a gente convidou um teólogo e convidou também um ateu para conversar sobre esses assuntos. E o assunto foi conduzido de tal forma que, mesmo eu sendo cristão, mesmo eu tendo condições de fazer a defesa da minha fé diante de uma mesa com dados e exposições científicas ou análises de evidências, eu não vou colocar só o científico, mas análise de evidências, chega um determinado momento que você conclui que a minha fé ela é embasada em algo que eu não consigo provar. Então, eu significo a Deus. Assim como a gente estava conversando, eu e você aqui, se eu te der um questionário e falar, olha, responde esse questionário aqui em relação a quem é Deus, e der o mesmo questionário para mim, as respostas vão ser diferentes. E tudo bem elas estarem diferentes, desde que as doutrinas fundamentais sejam preservadas, beleza? Sim. Pensa igual. Sim, tanto que a gente conversou antes, né? Sim. Só para ver se a gente combinou direito, só para ver se a gente não vai cometer nenhuma falha. É a partir daí que a gente vai, tá? Porque, assim, a ideia não é, eu pertenço a uma igreja reformada, uma igreja tradicional, e você pertence a uma igreja carismática, portanto, a forma como nós cultuamos a Deus, a forma como nós utilizamos a adoração, ou, de repente, a música. Tem pessoas que falam, eu não gosto de ser chamado de departamento ou ministério de adoração, porque a adoração é somente para um povo específico. Outros falam, não, tem que ser ministério de adoração. Eu acho que isso é um pouco de perfumaria. Sim, né? sim. Entender um pouco. Sim. Você não vai ficar só no sim, viu? Vai chegar respostas mais complexas, fica tranquila. Sim. Como não rir, né? Como não rir. Tá, vamos lá, olha só. O que nós vamos abordar aqui? Música sacra, escolhas musicais para o culto, ritmos e influências da música secular cotidiano do cristão, tá? Você me diz como é que a música ela entrou na sua vida e como é que foi a sua caminhada até você se tornar uma música cristã. Uma musicista cristã, talvez a palavra cristã, melhor, né? Uma música cristã, você é música. Você é seu namorado, você é música para os meus olhos. Música para os meus ouvidos. Pior que eu falei música para os meus olhos. Não, incrível. Pode ser um poético, licença poética. Vamos lá. A minha família toda é envolvida com música, principalmente na parte da minha mãe, assim. Minha avó era envolvida com música, minha bisavó também. Ela era pianista. Inclusive, ela compôs um dos hinos da Ponte Preta, um hino que não é tão conhecido, acho que foi mais para uma questão pontual, assim. Mas ela sempre esteve envolvida com música. Eu também, a minha irmã também, desde pequena. E quando eu tinha, acho que aproximadamente uns 11 anos, que foi na época que eu entrei mais ou menos ali na presbiteriana, um pouco antes, na verdade, eu entrei mais ou menos com uns 9 anos, mas com 11 anos, eu lembro que eu fui num acampamento e teve um show de talentos, assim, e de última hora eu decidi participar do show de talentos com uma amiga, participei, e aí descobriram que eu cantava. Olha. E a partir desse dia, começaram a me convidar para fazer parte da equipe de louvor da igreja. Então, eu comecei a fazer os cultos de adolescentes, depois os cultos de jovens, depois eu comecei a liderar parte do louvor dos adolescentes. Então, eu ficava mais ali, né, com os adolescentes depois. E fazia também os cultos de domingo. Então, assim, eu sempre estive inserida nesse meio da música, tanto em casa quanto também dentro da igreja, depois desse episódio do acampamento. E aí, depois disso, tô até hoje, né, nessa questão de louvor, adoração, enfim, e a música sempre esteve presente na minha casa, acho que é isso. Fora, você nasceu nesse ambiente musical. Nesse ambiente. Mas você falou que a sua avó e a sua mãe, é isso? Isso, a minha mãe canta também, assim, canta mais no chuveiro, mas ela canta afinada, canta bem. Então, mas isso a gente tem notado quando a gente conversa com outras pessoas, que a música estar presente dentro da casa faz total diferença, né? Você ter sido instruído, educado musicalmente, né? Sim. Quer seja até por questão de tom, por questão de você saber ler uma partitura, que já estou indo para um profundo já, ou de
repente você ter ritmo, você começa a perceber que isso faz a diferença, Sim, né? era muito engraçado, porque às vezes eu cantava perto da minha avó, por exemplo. E ela falava assim, Marina, tá errado, não é esse tom. Ó, a nota é assim que faz. E aí ela cantava a nota certa, era muito engraçado. Me sentia assim numa aula de canto. Eu não podia cantar na cozinha que ela já falava, não, tá errado, você errou. Era bem engraçado. E quando você falou que você trabalhou com as crianças, os adolescentes, depois você acabou também indo para o culto principal. Sim, sim. No culto principal, as igrejas geralmente, principalmente as reformadas, elas têm back vocal e tem aquele que é o dirigente de louvor. Sim. Você chegou a ser dirigente de louvor? Nessa igreja da Presbiteriana, não. Eu era dirigente de louvor nos cultos de adolescentes ou de jovens. Aliás, nos de jovens. Não. Nos adolescentes, perdão. Nos de jovens eu era também mais back ali, junto com esse de domingo, né? Que a gente chama o culto da família. Então... Foi crescendo musicalmente nesse ambiente todo. Sim. Que interessante. Bem legal. E mais interessante ainda é que, tipo assim, que você, apesar de ter toda essa ambiência, você se descobriu dentro da igreja. Sim, sim. Foi assim, e é engraçado, porque a minha irmã, ela cantava antes, por exemplo, em casamento, em festas, também fora do contexto da igreja, né? E eu não, eu cantava só assim em casa, e aí de repente descobriram que eu cantava na igreja por conta desse episódio do acampamento que eu contei. E aí que eu comecei a crescer nesse meio da música, assim, fora do meu contexto familiar, entendeu? Então eu comecei a crescer na igreja nesse sentido de conhecer um pouco mais sobre adoração dentro da igreja, sobre louvor, sobre, enfim, todo esse contexto que envolve a igreja. Eu não perguntei, geralmente costumo perguntar para os nossos convidados. Você nasceu aqui em Campinas? Sim, nasci em Campinas. Tá. Os teus pais são de Campinas também? São de Campinas também. Tá. E você tem criado junto com seu pai, sua mãe. Você já falou de uma irmã. Se a irmã é mais nova, mais velha? Ela é mais velha. Tem 26 anos, eu tenho 22. Tá. E só tem vocês só duas. Ela. Só. Tá bom e já. Ela já... tá bom demais, né? E aí, através dela... na verdade, quando você se descobriu, quando descobriram o teu talento ali na igreja, ela já tinha um trabalho musical. Sim. Então, ela também te influenciou através disso. Muito, completamente. Não tem como, né? Não tem. Não tem como você fugir disso. Tá, uma pergunta que eu tenho feito para o pessoal cristão, porque estamos num canal cristão e é para esse caminho que a gente vai, tá? O que você, na sua opinião, identifica e define que é uma música sacra? Eu acredito que, em primeiro lugar, pensando no contexto cristão, né? Toda música que remete ao contexto bíblico, à essência bíblica, à essência do evangelho, aos valores bíblicos e princípios. Acho que se essa música ela estiver de acordo com isso e a intenção do compositor também for escrever algo ao Senhor, direcionado ao Senhor, essa é a minha definição, né, de música sacra, pensando nesse contexto cristão. Eu posso entender que você falou numa ordem inversa, mas a intenção de quem compôs a música e se o que está na letra está alinhado com o que a Bíblia propõe. É isso? É isso. Tá. Isso tem que ser necessariamente transparente? Tem uma palavra para isso, mas que não me fugiu agora. Ou ela pode estar não tão clara? Eu acredito que não precisa ser transparente. Como eu falei, eu acredito que isso precisa envolver os princípios bíblicos. Porque, assim, vou ser muito clara aqui, eu vejo muitas músicas que são consideradas cristãs, que são consideradas, né, sacras, mas não tem nada a ver com o princípio bíblico, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz e vão contra, assim, os princípios bíblicos e os valores. Então, eu acho que é nesse lugar de ter esse alinhamento com a palavra de Deus, né, com a essência de Cristo, com o caráter de Cristo e o caráter do Senhor mesmo. E você acha que muitas igrejas acreditam que a melhor forma de não ter problema com isso daí é colocar trechos bíblicos para serem cantados? Você acha que obrigatoriamente precisa ser trechos bíblicos ou eu posso colocar interpretações de trechos bíblicos? Acho que você já falou, respondeu na anterior, Sim. né? Eu acredito que interpretação, não necessariamente o texto em si. Eu, particularmente, tenho várias composições que nem citam o nome de Jesus, mas são completamente cristocêntricas, porque falam sobre essa essência do evangelho, sobre a essência do amor de Deus e sobre esses valores do reino, sabe? Você mesmo compõe músicas? Sim. Olha que legal. Você já tem música que você colocou em Spotify ou algum lugar assim? Sim. Depois a gente vai colocar disponível para o pessoal ouvir, tá bom? Isso é bom para a gente poder compartilhar com o nosso pessoal. Eu tinha feito uma provocação aqui com um dos nossos entrevistados, dizendo que
muitas vezes as pessoas elas estão expostas a músicas que falam do nome de Deus, mas que a falta da intenção, tanto do compositor, como a falta de intenção de quem está reproduzindo essa música, ou a intenção dessa pessoa, não torna isso sacro. Por exemplo, a música Jesus Cristo, Eu Estou Aqui, do Roberto Carlos, que é uma música antiga, mas apesar de ser antiga, acredito que por ser clássico você conhece, né? É uma música que você classificaria como uma música sacra? Você pode cantar um pouco dessa música? Jesus Cristo, sim, aqui. Agora sim. Lembra? Sim. O restante da música, eu vou dizer assim, olho para cima e vejo... Ela não... Eu deveria simplesmente deixar você responder, mas ao fato de você não conhecer, torna a necessidade de eu propor a você. Que eu tinha certeza que você conhecia, viu? Não, eu conheço essa parte, o Mas resto eu não conheço. Prometo que eu conheço essa parte. Essa parte, pelo menos, sim. Cristo, É porque a gente não já Jesus Cristo, combinado, tá, né? eu estou aqui, não é isso? Isso, mas é que você cantou afinado, né? Eu cantei desafinado. Mas a música, ela tem uma letra que é difícil você conseguir colocar ela dentro das escrituras. Ela mostra, assim, a ideia de uma pessoa tentando dizer, olha, eu estou aqui, tá? Mas difícil de você contextualizar. E aí, a minha provocação, eu mesmo vou ter que responder a minha própria provocação, é que eu acredito que ela não cabe dentro de uma música sacra. Sim. E aí, eu vou descer um pouco mais fundo na conversa, como eu costumo usar a expressão, eu vou jogar um caranguejo na piscina. Ok. Tá? Caranguejo na piscina é assim. Eu tenho a intenção de fazer uma música, tá? Que seja para adorar ao Senhor. Mas aí eu pego um trecho bíblico, escriturístico, e eu interpreto esse trecho bíblico com o meu viés. E esse viés é um viés humano. Pode acontecer de eu, nesta produção dessa música, levar as pessoas que vão reproduzir essa música a ter uma interpretação diferente daquela que era a do texto bíblico? Com certeza. Com certeza. Isso não só num contexto de adoração, assim, pensando em louvor, né? Mas uma questão, por exemplo, de uma pregação, né? Se eu estou trazendo para um contexto interpretativo da forma como eu enxergo, aquilo vai influenciar a forma como as pessoas também enxergam o texto, a não ser que elas já tenham algo muito concreto, assim, do que realmente elas acreditam que aquele texto seja. Deu para entender? Ficou claro? Deu. Agora, mais profundo, o negócio vai pegar mais. Você compôs música. Sim. Essas músicas, como é que elas chegam a serem escritas por você? De que forma? Depende muito, assim, do momento que eu tô escrevendo ou o momento de vida que eu tô passando. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu vivi um processo muito intenso de cura, de questões do meu coração, enfim. E eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, peguei o violão. Em 20 minutos eu comecei a cantar algo espontâneo pro Senhor. E aquilo foi, assim, em 20 minutos, sem brincadeira, surgiu uma música em cima daquilo. Em cima de uma experiência, de uma dor, de uma cura que o Senhor estava fazendo, de um processo dentro de mim. Mas também tive momentos que, sei lá, eu estava lavando louça e aí, de repente, eu senti uma inspiração do Espírito Santo sobre uma melodia junto com uma letra e eu saí correndo e gravei no celular o que eu tinha escutado. Então, depende muito, assim, dos momentos. Já aconteceu, sei lá, tô no carro, escuto também algo, assim, no meu espírito, né? O Espírito Santo falando comigo e aí eu vou e gravo. Então, assim, não tem uma caixinha certa. É um jeito certo. De várias formas de acontecer. Várias formas. As pessoas de igrejas reformadas, elas têm, do qual você participou durante muitos anos, elas têm um pouco de preconceito em relação a alguns tipos de música, porque elas entendem que essa forma de escrita de música, ela tem um pouco de antropocentrismo. Apesar de que a música ela fala do Senhor atendendo a uma necessidade humana, atendendo a um anseio humano. Então é mais ou menos assim, o Senhor me viu e o Senhor me socorreu, o Senhor me retirou dessa situação. Mas ela fala que o Senhor é o agente da situação. No entanto, o foco é que eu fui socorrido, eu fui visitado. E existe muita crítica em relação a isso, principalmente quando o assunto é sacro. Como é que você vê isso? Eu acho que, assim, quando a gente olha para a Bíblia, e a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Sobre Davi. Off records. Off records. Para mim é nítido que Davi, ele fazia muito dessas composições, escrevendo para o Senhor assim, Senhor,
o Senhor me socorreu, ou até mesmo, Senhor, me socorre, sabe? De um clamor interno, de algo que, assim, o que eu acho? A gente vive com Deus de uma forma íntima. Então, eu não vejo problema nenhum de escrever músicas nesse sentido. Eu acho que existem também músicas que a gente vai escrever e vai glorificar o nome do Senhor, talvez com textos de Ele é exaltado, de Senhor eu te exalto, e tá tudo bem também em relação a isso, mas acho que a gente também não pode colocar Deus numa caixinha e as minhas experiências individuais com Ele dentro de uma caixinha. Não, tem que ser assim, eu vou compor só música pra falar da santidade de Deus. Não. Né? Eu vejo muito isso na Bíblia, na própria Bíblia, na palavra de Deus. Existem ali salmos e salmos onde Davi, ele tá expondo um conflito interno dele pro Senhor e aquilo vira uma música, né? Tá, e música para culto. Estamos agora dentro do culto, onde temos as pessoas, os cristãos reunidos, pensando que existe um tipo de música. Sim. Eu posso colocar uma música secular dentro da liturgia, entende o que eu quero dizer por liturgia? Sim. De um culto? Olha, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu penso em duas coisas, aquilo que eu te falei. Às vezes, a gente tem músicas que são compostas por compositores cristãos, mas que fogem completamente do valor bíblico, dos valores do reino, enfim. Então, eu já tive casos onde eu frequentei uma igreja que eu pedi para a equipe de louvor tirar aquela música. Era uma música de um grupo cristão. Eu falei, pessoal, não vamos cantar essa música. Porque eu sei que a conduta dessas pessoas não é uma conduta cristã. Eu conheço a vida dessas pessoas. Já saíram escândalos também na internet sobre a vida dessas pessoas. Nós não vamos cantar isso. Por mais que a música talvez também esteja falando sobre algo, eu penso que, assim, a gente precisa olhar... talvez não seja nem uma resposta de sim ou não, mas é olhar um contexto geral do compositor, da música, do que a letra fala. Se, por exemplo, estivesse na minha igreja, eu não colocaria. Pensando que, qual é o estilo de vida dessa pessoa? Ou se a gente pega até mesmo, por exemplo, uma música que é de uma outra religião e a letra só fala santo, 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 santo. Essa música, ela não foi consagrada ao Senhor. Então, eu acho delicado a gente colocar isso dentro de um contexto congregacional onde nós estamos reunidos ali para adorar o nome do Senhor. Por mais que aquela letra só fale santo, 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 foi dedicado, sei lá, a um santo de uma outra religião. Entende? Não sei se... Nessa religião especificamente, só para deixar claro para a gente, você incluiria... E isso é meio traumático, até porque aqui é um canal cristão, e cristão a gente entende que também tem católicos assistindo a gente, tá? Sim. Esse santo, santo, santo inclui o cara da igreja católica no seu pensamento, ou você está falando de igrejas não cristãs mesmo? Se isso... eu estava pensando em não cristãs, mas se esse santo, santo, santo estiver falando sobre algum santo específico... que não seja o Senhor... um santo, não Jesus Cristo. Isso. Ok, entendi qual é o ponto. Entendi. Faz sentido minha resposta? Não, acho que faz sentido, porque na verdade não tem certo ou errado. A gente tem conversado muito que, tendo a doutrina fundamental comum a nós, Sim. tendo os princípios bíblicos aplicados, e a própria Bíblia, ela não é profunda em nos dizer como é a liturgia de um culto. Sim. Ela nos fala em relação a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ela fala sobre o fato de nós cantarmos salmos e hinos ao Senhor. Ok, mas não nos fala se a gente tem que primeiro faz a abertura do culto, Sim. depois faz uma oração, depois faz isso. Não é dessa forma. Né? Então, o que a gente vive atualmente, 2024, quase 2025, é uma tradição religiosa que foi construída ao longo dos 2000 anos. Sim. Né? E assim, você pode gostar, você pode não gostar. Mas, na verdade, não existe certo ou errado, desde que esteja sendo respeitado o que você acabou de comentar. E eu entendi, eu até ia fazer uma pergunta para você, dizendo assim, então você está colocando mais um elemento agora. Você falou que primeiro era a intenção de quem escrevia e a intenção de quem cantava. Mas aí você falou, mas eu sei que a conduta dessas pessoas não são legais. Então você já colocou mais um elemento. Porque Sim. mesmo que o cara ele escreva com uma música que seja com letra bíblica, que ele tenha transcrito das escrituras, mas você sabe que aquele camarada não tem nada de Deus, por que é que eu vou me valer dessa música se eu tenho um repertório tão rico? É por aí? Isso, exatamente. Tem tanta música, Sim. né? Existem pessoas que acreditam que as boas músicas, para serem colocadas no culto, elas têm que ser
cristocêntricas, ok? Tem que falar de Jesus, não deve falar sobre o indivíduo no culto. E outra coisa, as melhores músicas são aquelas que usam transcrições bíblicas, que inclusive até as pessoas falam, quer ver, ó, o próprio povo judeu usava isto para poder inculcar nas pessoas. Qual que é o teu pensamento disso? Eu creio que, assim, uma música cristocêntrica não é uma música que fala Jesus, 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 não. É sobre aquilo que eu te falei em relação à essência do que aquela música está passando para as pessoas, enfim. Ou sobre como ela foi construída e escrita. Então, eu não acho que necessariamente precisa ter texto bíblico dentro de uma canção, mas ela precisa ser cristocêntrica, ou seja, ela precisa conter a essência do evangelho, a essência de quem o Senhor é, ou falar sobre algo que remeta... Remeta? Que remeta. Quase, só acento. Só. Falar sobre algo que remeta aos valores e princípios bíblicos. Então, mas aí, de novo, o reformado falando, mas é tão difícil você fazer isso no momento em que você não tem uma base escriturística, você tem somente a essência disso. Porque eu sei que o Senhor me ama, ok? Sim. Eu sei que o Senhor, Ele quer o melhor para a minha vida. Mas eu sei que, mesmo me amando e querendo o melhor para a minha vida, eu posso usar o exemplo de Estevão, que foi apedrejado até a morte. Então, ele não vai sempre me socorrer. Então, quando eu canto uma música, Ele sempre vai me socorrer, tu sempre estás comigo, Senhor, pode dar para as pessoas que cantam ou para as pessoas que ouvem a interpretação de que eu nunca vou passar por nenhum problema. Então, a construção dos reformados em relação a esse tipo de música, e por reformados aqui, gente, a gente tem visto igrejas reformadas também que estão permitindo músicas dentro dos seus ambientes, que eu, Rony, não acho que são legais. Sim. Mas sou eu, tá? Então é meio difícil dizer, são os carismáticos ou os reformados que esse é melhor do que aquele. Não existe isso, né? O que existe são igrejas reformadas que estão fazendo a coisa, no meu ponto de vista, correto, e igrejas carismáticas que, no meu ponto de vista, estão fazendo coisas corretas também. E errados dos dois lados. E aí, o que você acha disso daí? Porque... entende? Eu posso estar construindo músicas que sejam embasadas em valores que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre Deus em relação a mim, mas que pode, se sendo repercutidas constantemente, levar a um erro doutrinário. Sim. Eu acho que é muito mais uma questão de doutrina e visão nesse aspecto, porque se a gente for parar para pensar no próprio exemplo que você trouxe de Estevão e dessa questão de vem me socorrer, o que é socorrer? Socorrer é necessariamente o Senhor responder a todos os meus desafios, me trazendo uma solução de vitória? Ou é Ele estar comigo dentro dos meus vales? O que é esse socorro? Na minha interpretação, o socorro ainda que eu esteja passando pelo vale, ainda que eu morra, ainda que eu perca tudo, o Senhor está me socorrendo, porque Ele está comigo, Ele não me abandona. Entendeu? Entendi. Então, eu creio que seja algo... pode ser, como você trouxe, doutrinário, questão de visão mesmo, mas interpretativa também. Assim como um texto bíblico pode ser interpretado de diversas formas. Marina, tem uma coisa que algumas pessoas falam que eu acho que é legal trazer para a conversa aqui. Algumas pessoas entendem que a parte musical do culto, ela também é uma parte instrucional. Você entende que a parte musical do culto ela é instrucional só? Ou que ela também tem uma outra área? E aí você vai falar qual é a outra área. O que você pensa sobre o instrucional? Instrucional é assim como a palavra, ela tem a oralidade embasada nas escrituras para poder fazer com que as pessoas elas sejam moldadas para serem mais parecidas com Cristo. A música também tem essa finalidade. Tá. Estou te colocando um monte de pequeno. Ela pensou que eu ia fazer ela café com leite. Essa é novinha, né? Ela é novinha, mas é vivida, gente. Ela tem 11 anos de ministério. Vamos lá. Eu creio que, de certa forma, sim, é inevitável. Mas não creio que esse seja o propósito principal de um momento de adoração ou de uma música numa liturgia de um culto. Acho que o propósito principal é, como igreja, como família, como corpo de Cristo, a gente está ali para adorar o nome do Senhor. Para, de certa forma, ter experiências ali com a presença dele através dos louvores, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores, então isso é bíblico. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido congregacional de nós reunimos, nós adoramos ao Senhor, do que nesse sentido de que você trouxe, né? Não sei se ficou clara a minha Não, na verdade, resposta. para mim fica claro, eu vou tentar
rever isso daqui e você me diz se o que eu entendi é o que você quis dizer. Você quis dizer o seguinte, sim, você pode utilizar a música instrucionalmente, você pode utilizar a música para poder tornar as pessoas que estão ali mais parecidas com Jesus, mas você pode também ter um momento de adoração, onde o próprio Deus te visita através das músicas, e aí você tem o sentimento também aflorando, e você expõe os seus sentimentos através da adoração. É isso que você quer dizer? Sim, sim. Porque eu corroboro com o seu pensamento. É ruim quando o entrevistador ele corrobora com o pensamento do entrevistado, mas eu corroboro, porque assim, é legal quando não pensa igual, porque aí você fica, né? Não, eu gosto disso, na verdade. Você prefere ir assim, você eu prefiro assim. Não, porque o meu pensamento é assim, eu entendo quando uma pessoa diz assim, não, as músicas, elas têm que ter centralidade em Cristo. Ok. Segunda coisa, elas têm que ter base escriturística. Ok, estamos dentro da igreja, está fazendo parte de uma liturgia. Eu entendo que seja assim. Mas eu entendo que existe espaço para o sentimentalismo. Eu acho que existe espaço para você sentir a Deus. Sim. E quando eu vejo isso, eu estou facilitando demais a vida para você, eu estou lembrando de Davi dançando. Sim. Ao ponto de que as vergonhas dele foram vistas. Ele estava pulando, expostas, saltando, né? expostas. Então, assim, isso não é uma coisa reformada, isso é uma coisa mais carismática, né? Seria uma coisa realmente de emoção sendo exposta diante disso, né? E o que me faz ter muito em comum com isso. Porém, algumas pessoas dizem assim, puxa, mas quando você começa a entrar numa igreja não reformada, ou principalmente nas churches, ou nas igrejas que têm hoje worship, né? É muito comum. E aí você vê que as músicas, elas trocam a cada 3, 4 minutos, mas parece que a estrutura musical é a mesma, então você fica meia hora sobre o efeito de um mesmo clima. E este clima tem uma repetição de algumas estruturas de música, algumas palavras, algumas frases, como se estivesse levando as pessoas para uma catarse. E existe muita crítica das pessoas que não frequentam esse tipo de igreja a esse tipo de igreja. E você viveu nos dois lugares. Você viveu um outro lugar e está vivendo esse. Como é que você enxerga isso? Eu acho que assim, existe beleza nos dois tipos de modelos. Vou colocar como modelos, porque... São modelos, né? São modelos. Na verdade, é uma invenção humana isso, né? Exatamente. Existe beleza nesses dois modelos e vira e mexe eu pego músicas, por exemplo, mais reformadas, né? E escuto na minha casa, eu amo. Eu acho que, assim, como a gente estava conversando também no Off Records, a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Sim. E sobre essa questão, né, dessa diferença, hoje claro, estou muito mais acostumada com esse contexto do carismático e com essas músicas worships, né, que a gente chama. Apesar de que a igreja que eu tô, a gente não canta muito esse modelo worship, a gente tem outros estilos também que são bem legais. Mas eu acredito que isso também é bíblico. Por exemplo, essa repetição de palavras, né? Existe um salmo que o próprio Davi, ele repete várias vezes a mesma coisa, porque acho que é um clamor dele, assim, e uma declaração dele de, Senhor, a tua misericórdia dura para sempre. E aí ele cita uma frase, a tua misericórdia dura para sempre. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, não acho que a gente tem que colocar Deus dentro de uma caixinha, até mesmo nessa questão da adoração em si, das músicas, louvores, etc. Cada igreja tem o seu modelo, né? E se faz sentido para aquela comunidade, se faz sentido para aquela visão, glória a Deus. Acho que não tem que existir essa crítica, talvez uma crítica construtiva e nesse lugar de discussão, de interação e tal, mas não num lugar de, talvez, condenação ou certo ou errado, exatamente. São modelos, né? A gente estava falando aqui, a gente começa a gravar o Off Records, porque no Off Records sai coisa muito legal, tá? Sai umas pérolas. Mas a gente vai trazer umas coisas para vocês, que a gente fala no Off Records para vocês. A gente estava comentando aqui que é multiforme graça de Deus, né? Não existe como não existe uma prescrição do Senhor dizendo como ele quer ser adorado do ponto de vista estrutural, operacional, ele diz, mais com a intenção, mais com de que forma você vai adorá-lo. Sim. É questão de gosto.
Né? Você toma café? Tomo café. Com açúcar ou sem açúcar? Sim, óbvio. Olha só, tem gente que ama com açúcar. Você gosta com açúcar? Eu tomo sem açúcar, Isso. porém eu sempre como alguma coisa doce juntos. Justo. Ok. É justo, porém eu tô maquiando. Só, mas tudo bem, né? Bom. Mas tomo café sem açúcar, aprendi agora há pouco, há uns 2 anos a tomar. Sempre tomei com açúcar. E é uma questão de gosto, nós temos paladares. Então, é interessante que nós temos o hábito, nós seres humanos, né, de achar que a nossa opinião é a correta e por que estamos fazendo aquilo, se as pessoas que estão na mesma situação estão fazendo de uma outra forma, elas estão incorretas. E existem abordagens e formas diferentes de fazer isso. E é interessante que, sendo aqui um pouco filosófico, utilizando um pouco da licença poética, porque a gente está falando sobre além das canções, quando olho para a natureza e vejo várias cores de borboleta. Acho que Deus não é muito do modelo fordista, né? Ele não quer que todo mundo seja exatamente da mesma forma. Não pode ser assim, né? Então, a gente tem formas de adoração. A forma que vocês adoram, a forma que nós adoramos, elas são corretas ou incorretas desde que a intenção seja a mais importante. Até porque, quero até entrar num ponto aqui que eu acho que é importante a gente trazer. Quando a gente fala sobre esses modelos, a gente também tem que pensar sobre a questão cultural. Porque, por exemplo, até no Brasil, quando a gente olha para o Brasil, existem diversas igrejas evangélicas, a gente olha para os modelos das igrejas, existem formas completamente de adorar o Senhor. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma viagem missionária e entrei em um dos cultos da igreja, foi lá no sertãozinho de Pernambuco. Eu entrei e, assim, eu levei um choque cultural tremendo, porque eles estavam tocando Porque Ele Vive, com sanfona, triângulo, num estilo de forró, de shot. E eu tive um encontro com Deus, assim, surreal. Eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, que incrível, a multiforme graça de Deus sendo expressa aqui, sabe, nesse lugar improvável, mas assim, fora do meu contexto, de uma forma diferente, mas com uma canção que eu tô acostumada a cantar, mas em outro, sabe, em outro ritmo. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente, como eu falei, volto a dizer isso, porque eu acho que como cristãos precisa expandir a nossa visão e nosso entendimento sobre isso. A gente coloca Deus dentro de uma caixinha. E eu fui completamente encontrada pelo amor de Deus ali, daquela forma. E pensando a nível cultural, né? Por exemplo, na África, a gente vê outros estilos musicais dentro da igreja. Então, assim, saindo um pouco desse contexto de reformado ou carismático, né? Existem outras igrejas que têm outras doutrinas, enfim, outras visões que também estão alinhadas com a Bíblia, mas de formas diferentes do como talvez a gente pense. Mas que estão adorando ao Senhor com outros ritmos e estilos. Então, acho que é muito mais sobre isso. Quando a gente fala sobre culturas diferentes, por exemplo, você vai para o Nordeste e vê isso que você acabou de comentar, mesmo os tradicionais, mesmo os carismáticos, quando vão para esse lugar, aceitam, porque entendem que existe uma cultura diferente. O maior problema, no meu ponto de vista, é quando você está na mesma cidade, na mesma região. A condenação, a competição, a acusação, ela acontece nas mesmas regiões. Porque quando a gente vai para a África, você fala, o cara, ele louva a Deus com aquilo que ele tem. Se o cara está no Nordeste, parece que a gente está aceitando mais isso. Mas é mais difícil quando você tem, por exemplo, uma igreja ao lado da outra, no mesmo bairro. Cá entre nós nem deveria existir se não fosse diferente. Porque se elas fossem iguais, elas teriam que ser uma só. Né? É isso que já está uma explicação do porquê que elas estão as duas no mesmo lugar. E a música também é diferente. Né? Faz sentido o que eu estou falando, se não seria uma só? Sim, né? sim, então, sim. Agora, você acha que existe algum ritmo que é inadequado? Pensou no funk carioca? Pensei no funk carioca, mas aí eu entro numa questão, já que você trouxe funk carioca. Em que contexto ele seria inadequado? Pensa numa pessoa, talvez que viveu a vida dela inteira ouvindo esse estilo musical, ou até mesmo é um compositor de funk e aí ele se converte. Isso faz parte do contexto de vida dele, faz parte do que ele se identifica como pessoa. E por que não, talvez, introduzir Cristo em letras com esse ritmo, mas aí pensando, né, num contexto cristão agora, diferente, até mesmo em questão de dança, etc. O que eu acho que é delicado é, talvez, os cristãos que já têm, talvez, um padrão... Peraí, deixa eu reformular minha pergunta. Tenta elaborar aí de novo. Elaborar. Enquanto você está pensando nisso, tem uma coisa que me ocorreu aqui.
Se você não viveu isso, tem 22 anos só, e eu, apesar de ter 54, não fazia parte de igrejas reformadas. Sim. Mas lá atrás, as pessoas achavam que bateria não era cristão, não deveria existir dentro das igrejas. Sério? As pessoas não permitiam. As igrejas reformadas, Olha isso. você não tinha. Hoje você tem as baterias nas igrejas reformadas e está tudo bem, está muito aceito. Então, o que eu falei sobre o funk, eu trouxe o funk para cá, eu, sinceramente, não gosto do funk, mas quando eu falo em funk, eu não estou falando da forma de estrutura musical do funk. Sim. Eu estou condenando as letras do funk. Isso, então, perfeito. de repente, se eu uso a mesma estrutura, mas eu trago uma letra que ela glorifica o Senhor, ou que glorifica o Senhor ao falar com o ser humano, porque também tem isso, Sim. não preciso falar somente de forma de adorar a Deus com o funk. Eu posso adorar a Deus com o funk ao falar com as pessoas sobre Deus através do funk. Sim. E aí você estava comentando, que acho que você perdeu um pouco do raciocínio, que a ideia é tipo assim, que a pessoa pode fazer isso porque ele veio desse contexto. Sim. Ontem nós tivemos aqui no ObvioCast uma gravação com um cantor de rap. E esse camarada, ele foi alcançado pelo rap. Isso, era isso que eu ia falar, sobre também estratégias evangelísticas que esses estilos musicais podem proporcionar. Né? Como que a gente vai alcançar, talvez, um grupo específico de pessoas? Às vezes vai ser pelo funk cristão, assim, né? Que tenham letras que glorifiquem ao Senhor. Então, eu concordo com você nesse sentido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa assim. O que é adoração e o que é música cristã? São duas coisas diferentes no meu ponto de vista, tá? Dentro de um culto, você acha que existem as duas? Música cristã e adoração? Ou deveria ter só adoração? Vamos lá. Vai ter que pensar. Depende do... Assim... Nossa, agora você me pegou com essa pergunta. Calma aí, que eu vou ter que até... Vou refinar a minha pergunta. Refina a sua pergunta. Dentro da liturgia, você tem momentos que são momentos de exposição. Sim. E você tem, por exemplo, uma coisa que não é necessariamente uma exposição. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um testemunho. Esse testemunho não é uma exposição da Bíblia, mas é uma forma de glorificar o Senhor. Sim. E dentro da liturgia, eu posso ter uma música que não vai conduzir as pessoas a adorar a Cristo, mas que vai glorificar ao Senhor porque vai falar sobre os sentimentos que Deus desperta nas pessoas ou que nós usamos para glorificar o Senhor, formas de glorificar o Senhor. Sim. Então, eu estou te dando já a resposta do meu ponto, eu só quero que você concorde ou não. Estou te ajudando, eu estou ajudando muito. Você está ajudando. Você está ajudando uma universitária que hoje fez uma prova. Você fez uma prova? Foi a sua última prova hoje? Foi, graças a Deus. Mas, importante, câmera em mim. Ela está fazendo o 3º ano de psicologia e a gente tem um quadro aqui que é Psicoligando, psicólogos que se importam com a sociedade. Nós vamos começar a jogar uma quirelinha para ela, vagarosamente, quem sabe, voltamos para cá. Muito bom. Olha só, vamos lá. Se você parar para pensar que eu tenho um momento de adoração no culto, e eu tenho um momento que não necessariamente é de adoração, mas todo o conjunto que eu faço ali é para adorar a Deus. Eu estou na igreja para adorar a Deus. Então, tá. Então, aí a resposta meio comum é tipo, Rony, sim, eu posso ter uma música, um funk, por exemplo, dentro da igreja, que tenha uma música que seja cristocêntrica, ou que pelo menos, ainda que não seja cristocêntrica no sentido de falar de Jesus, mas fala do que ele fez pela humanidade para poder alcançar uma pessoa, tudo bem, não vou colocar uma música indecente, seja ela em qualquer outro ritmo. Mas aí eu vou refinar. Adoração. Você acha que a adoração, adorar a Deus, existem ritmos para isso? Não. Não? Não. Posso adorar com qualquer ritmo. Adorar mesmo. Colocar, me quebrantar. Como eu disse, eu adorei ao Senhor ouvindo um forró, porque Ele vive. E eu chorei e eu me quebrantei na presença dEle. Porque eu acho que é muito mais sobre a essência, sobre o que a gente está cantando, do que o ritmo em si. Concordei com você. Vou te dar uma estrelinha. Tem uma estrelinha aqui. Porque assim, aqui é aquele entrevistador que a gente pergunta, mas a gente tem a nossa opinião. Então a gente gosta quando as pessoas respondem aquilo que é a nossa opinião, entendeu? Aí se ela não responde a nossa opinião, a gente corta, edita e joga fora. Isso, perfeito. É mentira, gente. Obrigada. Tá bom? Não, é exatamente o meu pensamento, porque assim, cara, se nós acabamos de falar agora há pouco que o camarada na África, ele vai adorar a Deus com ritmos diferentes,
E aí eu mesmo fiz o fato de que, mas quando se fala sobre culturas diferentes a gente aceita, mas no próximo a gente costuma condenar, volta também para isso. Quando eu tenho na minha igreja o pensamento de que a forma de adorar a Deus é uma música mais suave, uma música orquestrada, de piano, é porque é só uma questão cultural. Exatamente. É puramente cultural, é a minha cultura. Sim. Certo? Sim, e é engraçado porque, por exemplo, você estar de joelhos prostrados não significa que você está quebrantado. Eu já tive momentos em que eu estava pulando na presença de Deus, assim como Davi, e eu estava chorando, quebrantada, assim, ao extremo. E o Senhor me encontrando com o amor dele e eu cantando, e eu, tipo assim, pulando na presença de Deus. Porque eu acho que é muito sobre isso, sobre o nosso coração. E a adoração é um estilo de vida. Não é um momento num culto, numa liturgia, ou quando eu paro para ouvir uma música na minha casa. Isso não é adoração. A adoração é o que eu faço pro Senhor, a minha vida, a vida que eu levo diante dele, a forma como eu vivo, né? Então eu acredito que isso seja adoração. Você me deu um gancho para fazer uma perguntinha. Eu vou pedir que o nosso videomaker focalize na câmera que pega nós dois, para a gente mostrar essa televisão. Essa televisão não está com uma imagem muito boa, a gente vai mudar ela, mas aqui tem uma casa, um local, um templo, e aqui tem as notas musicais. E a gente percebe que somente uma notinha musical escapa daqui do teto e vai em direção a essa estrelinha. Aí eu faço uma pergunta para você. Você entende que para que Deus seja louvado, para que a presença de Deus esteja naquele local, e por presença de Deus a gente vai ter que significar isso bem melhor, porque muita gente das igrejas reformadas não consegue entender o que é isso. A gente vai ter que até explicar um pouquinho o que é isso, mas vamos evoluir. Depende da equipe de louvor, da equipe de músicos, tão somente? Eu não acho que depende de ninguém. O Senhor, ele se manifesta como ele quiser, da forma que ele quiser, quando ele quiser. Mas eu creio que um coração puro, uma adoração sincera, atrai a presença de Deus. Esse pensamento de atração da presença de Deus é uma coisa que mais ligada para, principalmente o worship, tá? Isso tem muito. Tipo, existe até uma terminologia que se usa, que eu não me lembro agora, que é mais ou menos tipo assim, continue, porque uma hora é como se você tivesse... romper, né? Isso. Isso é uma coisa que, para quem não vive nesse ambiente, parece que, tipo assim, a gente vai conseguir convencer a Deus de que ele vai derramar a sua presença sobre nós. E isso, para algumas pessoas, é quase que um absurdo, mais ou menos isso. Tipo, como assim? Isso não tem nada a ver. E algumas outras pessoas já entendem que a finalidade do culto, e aí a gente está falando sobre entendimento, e é pessoa, não tem, novamente, uma prescrição, é só gosto, só, mas tem gente que fala, não, isso está totalmente errado. Mas vamos considerar que esteja certo, tá bom? Sim. E aí, dentro do certo, você entende que eu consigo criar, presta atenção no que eu vou falar, a atmosfera correta para que haja um romper de Deus sobre o lugar? Eu creio. Nesse lugar de, como eu falei, um coração puro, de um lugar de, Senhor, eu estou sedento pela tua presença. Então, é a minha expressão diante do Senhor, desesperado pela presença dele. Eu preciso dessa presença, eu quero encontrar essa presença, eu quero que o Senhor me encontre com essa presença. E aí eu lembro muito do texto onde Jesus fala, né, para a mulher samaritana, que o Senhor, ele está buscando, o Pai está procurando, né, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse lugar do nosso coração de querer esse encontro com a presença de Deus não é um lugar de manipulação, não é um lugar de Deus, eu tô mandando você vir aqui me encontrar, não é, mas é num lugar de Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade, eu quero te encontrar, por favor, me encontra. Então, eu acho que muito desse romper que a gente busca é nesse lugar de dependência dele, de que a gente precisa dessa manifestação dele, dessa presença dele. Aí vamos entrar nesse ponto, né? Existe a presença de Deus, a onipresença dele, mas eu creio que exista esse derramar da glória, esse derramar que é uma presença manifesta, que é o que a gente busca, por exemplo, na minha igreja, nos momentos de adoração, nesse lugar de romper, onde você percebe nitidamente a atmosfera sendo transformada, como se fosse um shift, assim, sabe? Mas o que é esse romper? Eu estou fazendo uma pergunta como se eu fosse leigo, tá? O que é esse romper? É um sentir? É um sentir, mas é um sentir espiritual. É parte de um discernimento espiritual. De um lugar de percepção espiritual. Como se o ambiente
espiritual mudasse completamente, você se abre e... Uma atmosfera diferente. É, uma atmosfera diferente. Então, mas eu depois vou colocar o meu pensamento sobre isso, mas para conduzir até mais agradavelmente a nossa conversa, eu vou fazer alguns tipos de caranguejo, jogar uns caranguejinhos na piscina para você. Perfeito. É exatamente esse que é o comentário de algumas pessoas dizendo, é uma catarse, porque as pessoas elas estão conduzindo. Você tem, por exemplo, uma palavra sendo ministrada, primeiro que você já tem uma atmosfera mais escura. Você é uma psicóloga da informação, então você consegue enxergar parte do que eu estou falando aqui como conteúdo. Então, você tem uma atmosfera que ela pode não ter sido produzida para isso, mas ela tem algum certo tipo de interferência nos sentimentos do indivíduo. Depois, existe uma palavra que é conduzida por uma determinada pessoa que, enquanto ela está conduzindo essa palavra, está sendo tocado um teclado. Aí, depois, começa um momento de louvor onde você vai conduzindo essas pessoas para um quebrantamento, ao ponto de que, em certo momento, essa pessoa ela começa a chorar, a se quebrantar. Sim. E aí, uma pessoa que não vive isso, ela fala assim, eles foram conduzidos, é uma manipulação que aconteceu, ainda que não tenha sido intencional. Sim. E quando acontece essa catarse coletiva, aí sim todas as pessoas começam a ter todos os sentimentos que elas dizem ter. Mas isso não glorifica a Deus, porque, na verdade, você está sendo totalmente antropocêntrico, porque você não está adorando a Deus. Você está pedindo para que Deus o visite, para que você sinta, para que você tenha aquelas sensações, para que você possa ser ministrado por Deus, receba de Deus algo. E isso não faz sentido bíblico. E aí, como é que sai disso? Lembrando que essa é a sua experiência, você não está defendendo a sua igreja, você não defende os worship, você não está pensando no seu pensamento. Sim. Eu concordo com você nesse sentido de que, às vezes, o ambiente ele parece estar... Sendo conduzido. E, na verdade, quando a gente olha até mesmo para a questão fisiológica e biológica, o nosso corpo corresponde à questão de frequência da música. Certo. Então, existem notas que a gente faz que elas mexem na estrutura corporal mesmo, na questão química. E acho que está tudo bem quanto a isso. A nossa intenção como ministros, como, enfim, qualquer coisa que seja, não deve ser trazer esse lugar de emocionalismo, de sentimentalismo, jamais. Tanto é que muitas vezes a gente também faz pregação sem teclado, por exemplo. Não, acho que o teclado ali, não sei, talvez seja algo mais... Não acho que seja nesse sentido de sentimentalismo, sabe? Talvez seja só algo parte da liturgia. Eu tenho um pensamento que eu queria trazer para você, que eu acho que vai fazer com que faça sentido para as pessoas que estão assistindo a gente. Existe um elemento que a gente não trouxe para essa conversa que para mim faz todo o sentido, que é as pessoas elas querem fazer no culto uma construção teológica. E a adoração, as pessoas que vivem esse romper, elas entendem que toda essa construção teológica ela tem que ocorrer não só naquele momento de culto. Então, é estimulado que essa pessoa tenha uma leitura bíblica com constância. Sim. É estimulado que essa pessoa ela tenha uma vida de conhecimento teológico. Sim. E aí, o culto é realmente um local de cultuar a Deus e não necessariamente de formar pessoas em Cristo. Sim. É um momento de você aproveitar de Deus. Eu acho que talvez essa seja a diferença, que muitas vezes não é claramente exposta pelas pessoas das igrejas que são as carismáticas. Porque, assim, diferente de um culto reformado, onde você tem... as pessoas ficam super felizes porque foi mencionado 115 versículos bíblicos em 45 minutos. Sim. Ah, mas e que isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Bíblia toda foi exposta nesses 45 minutos? E você pode ter, de repente, uma palavra que ela foi estruturada apenas em 3 versículos, e aí foi totalmente extrapolada, mas, no entanto, a igreja foi conduzida fora daquele momento em todos os momentos bíblicos, as questões bíblicas. Sim. E aí, eu estou, na verdade, parece que eu estou salvando você, dizendo, nossa, eu coloquei a menina num canto que ela não consegue sair de lá. Não estou fazendo isso. Eu estou dizendo claramente o entendimento de que você, naquele momento, pode sim conduzir as pessoas para aquele lugar, ainda que as pessoas sejam conduzidas por estímulos externos, ainda que você tenha toda uma criação de ambiente para aquilo não é errado,
desde que todo o restante tenha sido respeitado anteriormente àquele momento. Sim, perfeito. Eu ia chegar nesse ponto no sentido de a vida de adoração com o Senhor é fora da igreja. É isso que você falou. A gente se reúne ali num momento com os nossos irmãos para cultuar ao Senhor. E eu já vou entrar nesse ponto também falando sobre um set list de adoração que segue esse momento do romper. Eu já vou entrar nisso. Mas o nosso culto, ele tem que ser racional. Tenha teclado no fundo, tenha luz acesa ou apagada, tenha luz, fumaça, sei lá o quê. Nosso culto é racional. Ponto. O que você quer dizer por racional? Porque isso já foi um objeto de uma conversa que nós tivemos aqui, num quadro, inclusive. Racional. Eu sei que eu tô ali adorando ao Senhor de uma forma racional. Não existe sentimentalismo. Ainda que talvez o ambiente esteja propício para isso, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho racional... eu sou um ser racional, estou adorando o Senhor com o meu corpo, com minha alma, com o meu espírito, eu estou aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Esse racional, eu posso colocar ele como uma intencionalidade? Isso. É isso? Perfeito. Tá. Quando a gente pensa nessa estrutura de um set list, tô falando mais em relação à minha igreja, tá? Para quem não sabe o que é um set list, o que é um set list? Set list é a escolha das músicas que a gente vai fazer num culto, Ok. né? Então, quais são as músicas que serão tocadas? Tá bom. Liturgia, talvez tem igrejas que falam assim. Sim. Na minha igreja a gente chama de set list. Uhum. A gente segue o modelo de tabernáculo de Moisés. Uhum. Então, existe toda uma construção durante o momento de adoração. E esse momento do romper, que a gente chama, é um segundo momento ali, por exemplo, na música 2. Então, geralmente, a gente tem 5 músicas em um set de adoração. Uhum. O primeiro, a gente começa com uma celebração, porque aí remete o que eles faziam no átrio. Então, assim, é só um método que a gente tem para adorar o Senhor ali naquele set. Uhum. E a gente segue esse modelo do que Moisés ensinou ali no tabernáculo. Uhum. Então, primeiro, nos átrios, né? Que é um momento de celebração, em que todo mundo canta, a gente bate palma e a gente glorifica a Deus, né? E aí, um segundo momento é um momento de romper, onde eu me esvazio para que Ele me encha. Uhum. Então, esse é o lugar do romper. Esse é o lugar dessa mudança de atmosfera, etc. O que isso acontecia, então, ali, né? No momento do tabernáculo. É o momento onde ele mortifica a carne, ou seja, do sacrifício, e depois ele passa pela pia do lavatório para se limpar e se lavar. Então, é esse momento de refrigério, onde o Senhor vem com a presença dele e ele me purifica. Onde eu mato a minha carne e eu me entrego para o Senhor. Onde, Senhor, eu preciso da tua glória, vem. E aí a gente entra para o santo lugar, que é um momento ali da música 3, onde a gente exalta o nome do Senhor com palavras de exaltação, declarando que Ele é santo. Então, a gente percorre esse caminho, entendeu? Até chegar no Santo dos Santos, que a gente chama, né? Que é o lugar onde Moisés ali nos ensina, que era um lugar de profunda intimidade com Deus. É claro que tudo isso é simbólico, né? Sim, mas é uma transliteração da caminhada do tabernáculo. Perfeito, perfeito. E aí, chegando ali, então, nesse momento onde a gente se prostra, onde a gente tem esse momento de intimidade com o Senhor, que era o que o sumo sacerdote tinha ali, naquele momento do Santos dos Santos, passando já por todo o caminho, né? E depois uma outra música de celebração, de alegria de novo, enfim. Então, essa construção faz muito sentido. Acho que talvez, respondendo a pergunta do romper, acho que talvez traga um pouco mais de sentido. Sim. Fazendo essa construção do tabernáculo, que é o que a gente usa, por exemplo, na minha igreja. Então, existe também esse momento de exaltar o Senhor e de declarar a palavra de exaltação para Ele. Mas antes, a gente entende que eu preciso entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para Ele vir com a glória dEle, me purificar, sabe? E trazer essa presença. Eu vou confessar um negócio para você e para você que está vendo a gente aqui também, porque eu conheço bem essa atmosfera e gosto dessa atmosfera. Apesar de frequentar uma igreja reformada, muitas pessoas já sabem que eu vim do ambiente carismático. E nesse ambiente carismático, eu tive experiências muito boas, tive algumas experiências ruins, como também entendo que existem experiências ruins no meio reformado, e isso não... Eu não estou numa igreja porque eu não gosto da outra, não é isso. Eu estou numa igreja porque eu gosto muito da centralidade da palavra, acho muito rica. Sim. Apesar de, para quem está me ouvindo agora vai ficar chocado, eu não gosto da nossa estrutura de louvor, por exemplo, entendeu? Mas está tudo bem, porque assim, eu dou muita ênfase para as escrituras, gosto muito disso. O Rony gosta disso, entendeu? Esse que é o ponto. E eu sou um adorador doméstico. Eu tenho os meus momentos de adoração e assim, que às vezes você vai chegar na minha casa, você vai me ver todo ranheteiro. É assim que estou, chorando, está tudo bem, está tudo tranquilo.
Assim como eu tenho meus momentos de intimidade com o Senhor, de quebrantamento dentro do Senhor, e vivo muito bem dentro de uma igreja reformada, sendo uma pessoa carismática dentro da minha casa. Entende? Sim. E tá tudo bem, para mim tá tudo legal. Você que está me ouvindo e ficou chocado, escreva aqui embaixo, que aí depois eu respondo para você por que eu sou assim, por que eu prefiro isso. Muitas pessoas perguntam, Rony, mas se você é carismático, você vai para uma igreja carismática. Porque, na verdade, eu estou muito bem onde estou plantado. Eu cresci, sou uma árvore frondosa junto ao ribeiro de muitas águas, ali naquele lugar. O Senhor tem me alimentado. E tenho visto muitos recursos, inclusive, que dentro daquilo que eu gostaria de fazer e que Deus está me permitindo fazer, são muito bons. Assim como a gente está acessando outras igrejas também, percebo que existe esses recursos dispostos em outros lugares. Sim. Por que eu estou comentando isso com você? Porque esse romper, eu entendo, e eu estou reforçando um pouquinho o meu comentário anterior. As igrejas tradicionais ou igrejas reformadas, elas têm geralmente o seu culto principal no domingo. Ela tem uma escola bíblica dominical, que é de manhã ou um pouco antes do culto, ou depois, depende da igreja que está. E ela tem geralmente um único encontro durante a semana, que é uma koinonia, e aí você tem outras formas de você trabalhar em vários departamentos, ministérios e formas. Mas para você lapidar efetivamente, geralmente são essas formas. Talvez você pode ter uma pessoa que em certo momento esteja participando de um discipulado. E mesmo aparentemente tendo muitos encontros, a minha percepção é que uma igreja carismática, ela estica, usando uma expressão que vocês usam bastante, muito mais vocês do que os reformados. Vocês estão muito mais ativos do que nós. É um engano, se teve nas duas. Não, é 100% verdade. Porque, inclusive, até nós, eu tentei conversar com você esses dias, várias vezes você escreveu para mim, você conhece onde é que eu estou, e a agenda é uma loucura, porque vocês, de fato, estão sempre muito ativos. Sim. Isso é uma crítica, inclusive, que muitas pessoas fazem, do tipo, cara, é o ativismo religioso. Como é que, se eu falo para você assim, você é uma ativista religiosa, como é que você sai dessa? Deus te abençoe. Ok, você pensa assim... Assim, eu acho que essa doutrina carismática, não que... Entendo o que eu vou falar. Não é que a doutrina reformada não tire as pessoas da zona de conforto. Tira ou não que tira? Não tire. Tá bom. Mas quando eu penso nessa questão dos dons, do mover, do romper, do ser esticado, eu penso muito nessa questão de estamos saindo constantemente da nossa zona de conforto. Então, por exemplo, a gente acredita muito no mover dos dons. Então, por exemplo, no mover de palavra de conhecimento. E eu sou esticada nisso pelo Senhor, pela minha liderança, a entregar uma palavra de conhecimento para uma pessoa, a buscar isso em Deus. Então, eu oro, eu preciso ouvir do Espírito Santo, o Espírito Santo me conta algo sobre a vida da pessoa, e aí, claro que sempre tem um propósito nisso, né? Deus não é fofoqueiro, então ele não vai contar nada. Olha, Deus me falou. Sobre a vida de alguém sem algum propósito. E aí eu saio da minha zona de conforto, primeiro, de buscar algo de Deus, de ouvir do Senhor e de entregar isso para alguém. Você acha que a diferença entre uma igreja reformada, uma igreja tradicional e uma igreja carismática quanto a esse ativismo, porque é uma crítica das igrejas reformadas e tradicionais, dizendo, vocês são ativistas. Vocês estão muito tempo lá e esse ativismo tira você da sua casa, tira você do foco e você fica trabalhando feito uma doida. E aí? A gente crê muito na visão da igreja primitiva que fazia de tudo para que as pessoas conhecessem o evangelho. E aí a gente entra numa questão, acho que de visão também, né? Uma visão teológica de que nós cremos que precisamos pregar o evangelho a toda criatura a qualquer custo e também estar nas esferas, a gente crê nas 7 esferas, né? Também é uma outra questão de visão teológica. Mas o que você está me dizendo... De novo, veja se eu estou refinando do jeito correto ou não. Você está me dizendo que existe uma visão teológica por trás da intencionalidade de vocês. Isso. Veja se é isso. E não necessariamente seja só isso, mas o calvinista duro entende o seguinte, existe a predestinação, as pessoas vão ser alcançadas, eu preciso pregar o evangelho, porém o senso de urgência de modo prático de um calvinista ou de uma igreja mais reformada, tradicional, não é o senso de urgência que uma igreja carismática que é mais molhada pelo arminianismo tem.
É isso que você está falando? Perfeito. Então, É na verdade, assim, o que eu, reformado, digo que é um ativismo, você está me dizendo, é um senso de urgência. Sim. Eu estou remindo o tempo. Isso, é exatamente. Isso que você está falando? É isso. Tá. Bom, vamos lá, é bom. É que a questão teológica que eu falo não é nem sobre calvinista ou... Não é isso porque nem sempre a igreja vai se... Definir apenas por uma única exato. coisa. Mas a visão em si que a igreja tem sobre o evangelho, enfim, sobre essa demanda, essa urgência de pregar, de se posicionar, como eu disse, de sair dessa zona de conforto, porque é muito confortável também eu ficar na minha casa e não pregar o evangelho, entendeu? Sobre você, eu não quero saber em quais ministérios, eu quero saber apenas assim, quantos dias da sua semana, 7 dias, você passa na igreja? Nossa, vamos lá. Domingo, segunda, terça. Sexta, geralmente, porque tem ensaio. Quarta, agora não mais, a gente tava fazendo também... Não precisa falar o quê, mas você tá fazendo alguma coisa na quarta-feira lá. Tava fazendo, mas agora não mais, então vou contar a partir de agora. E sábado. Então você tem quinta-feira livre. Seria mais ou menos isso. Quinta-feira livre, Tá, e aí é interessante, né? Porque eu vou falar como alguém que vai julgar, tá? Eu vou falar assim, cara, é um ativismo total, você está vivendo somente para a igreja. Alguém pode chegar até e falar assim, as pessoas estão usando você para que a própria igreja denominacionalmente cresça. Só que existe uma outra pessoa que vai dizer o seguinte, cara, minha filha, seu pai, por exemplo, pode dizer assim, eu prefiro a minha filha trabalhando com essa intencionalidade, dedicando o tempo dela nisso Sim. daqui, do que fazendo uma outra coisa. Sim. Se eu creio que Jesus Cristo é o único caminho, é o Senhor de Sim. todas as coisas, e esse mundo está corrompido, e eu tenho que viver para a glória de Deus, por que eu não posso fazer com o meu tempo aquilo que os discípulos fizeram totalmente, de abandonar Sim. tudo e seguir a Jesus? É isso que você pensa? Sim, e eu acredito muito também que seja algo relacionado ao chamado de Deus para cada um. Eu sei que Deus me chamou para estar nesse meio. Eu sei que Deus tem isso para mim e é um prazer corresponder a isso. Uhum. Agora, voltando sobre a questão, por exemplo, das 7 esferas. Tem gente que vai ser chamado para, por exemplo, a questão de business ou trabalho. Então, essa pessoa, ela vai estabelecer o reino de Deus ali. Uhum. Então, ela não vai passar 7 dias da Sim. semana na igreja. Sim. Ela vai se dedicar àquilo que o Senhor chamou ela para fazer, no lugar que o Senhor chamou ela para fazer. Qual que é a sua esfera, então? Igreja e arte e entretenimento. Essa é a sua esfera? É. Legal, legal. Não, eu gostaria que todas as pessoas elas tivessem a mesma interpretação que eu tenho, de que, assim, de novo, não tem certo ou não tem errado. Sim. A gente entende que existem modos diferentes, existem esferas diferentes de atuação, e o entendimento das pessoas também diferente sobre o senso de urgência daquilo ali e quanto ela pode se doar. Sim. E, ok, tá tudo tranquilo, tá? Esse que é o ponto. Porque, de novo, nós vamos repetir. Não existe certo, não existe o errado Sim. nisso. Não tem... você tem um jeito, o outro tem o outro e está tudo bem. Uhum. Por isso que Paulo ele fala em relação ao corpo. É. O corpo é isto. E eu posso dizer assim, não, os membros inferiores, eles são menos importantes do que os superiores. Tira uma parte do seu membro e vê o que acontece com você. Exato. Então, a necessidade de que nós estejamos presentes na sociedade de todas as formas possíveis. Sim. Né? Legal. Continuamos. Eu vou mudar um pouco agora e vou perguntar para você, a gente tinha perguntado o que era música sacra. Sim. Tá? Você acha que cristão ouvir música secular faz sentido? As perguntas polêmicas. Um pouco polêmicas. Eu acredito que, assim, para te dar uma resposta já clara, sim. Sim, mas, sim, faz sentido. Pode ouvir? Pode ouvir. Assim... Você vai refinar. Vou refinar. Tá bom. Né? Na minha concepção, na minha visão, sim, dependendo do quê? Essa música, ela fere algum princípio bíblico? Ela fere a santidade de Deus? Eu acho que as pessoas procuram sempre muito assim, pode, não sei o quê. E eu acho que essa resposta, tô falando em relação à minha vida. Okay. É algo que o Espírito Santo falou comigo. Não tem problema você ouvir, desde que isso não fira a minha santidade, isso não fira os meus princípios e os meus valores. Porque, volto naquela questão, tem muita música cristã que não está cantando o que Jesus cantaria. Uhum. Mas eu, por exemplo, já fui encontrada pela presença de Deus, isso é sério, ouvindo música secular, que era uma música de amor, e era como se eu ouvisse Jesus cantando para mim. Parecia até loucura isso, mas é verdade.
Então, eu acho que tem que existir esse filtro de, uma vez que eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu tenho uma vida com ele, aí a gente precisa entrar num lugar de maturidade aqui. É claro que eu também não vou sair falando isso pra uma pessoa que não tem maturidade pra ouvir. Agora você falou pra rede mundial. Eu pensei nisso agora, inclusive. Mas então, assim, vamos transferir isso de melhor, né? Vamos transferir isso melhor. Pensando assim, numa questão de discipulado, no caso, né? Tô brincando aqui. Mas, para um recém-convertido que ainda está aprendendo a ouvir a voz do Senhor, ainda está aprendendo os princípios e tudo mais, é delicado eu falar isso. Porque o delicado é porque se a pessoa ela não tiver conhecimento bíblico, Exato. ela se perde. Não tem discernimento, né? não ela tem... começa a se guiar por ventos de doutrina e ela começa a ver Deus falando com ela através do sabiá que canta na janela da casa dela. Exato. Deus fala através da mula. Ele fez isso com Balaão. Mas daí a ser uma forma de regra do Senhor, é uma exceção que Deus trata isso, né? Então, por exemplo, eu até ouço você falando assim, o Senhor falou comigo em relação à música secular e aquilo me trouxe um alívio, um quebrantamento, exortação, consolação e edificação. Uma das 3 coisas tenha surgido. Mas eu entendo muito mais que, assim, o Senhor usou aquilo para... É nesse sentido que você está querendo dizer. Sentido, Sim, eu acredito que tenha isso. Porque algumas pessoas, elas tentam tirar e eu sou contrário a isso, o fato de que as pessoas são seres emocionais. Nós somos seres emocionais. Sim, nós temos um cérebro, pessoal. Nós temos emoções. Isso, você é uma psicóloga, isso, inclusive, perfeito. Né? Está se formando em psicologia. Perfeito. Então, gente, nós somos emocionais. Eu vou dizer um negócio triste para você, reformado. Somos emocionais, né? A gente não vive só da razão, né? Não, e assim, eu posso ter as duas coisas andando juntas. Aliás, eu posso, não, eu devo ter as duas coisas, exatamente. Né? Sim. Que é isso que faz com que valha a pena, né? Mas não é algo isolado, né? Sim, não é uma coisa só ou outra coisa só. Mas assim, então você acha que, sim, eu posso ouvir, mas você falou que ia refinar um pouco mais. Sim, eu acho que a gente precisa entrar nesse lugar de discernimento. Uma vez que eu tenho intimidade com o Espírito Santo e ele habita em mim, eu creio que ele vai me convencer se aquilo não estiver alinhado com o que é certo perante o reino de Deus, a palavra e enfim, tudo que a gente já conversou aqui. Então, por exemplo, tem músicas que são músicas que não são cristãs, que são músicas que não ferem princípios bíblicos, que eu já escutei, mas o Senhor me trouxe um incômodo por conta da vida que a pessoa que escreveu e leva, da conduta da pessoa. Então, por exemplo, eu sei que as músicas desse cantor X são consagradas e por mais que a música não fale besteira ou qualquer coisa do tipo, o Espírito Santo falou, você não vai ouvir esse tipo de música. Entende? Então, eu acho que é muito mais sobre um relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu posso colocar isso de 2 esferas diferentes? Sim. Porque, assim, a gente tem várias pessoas de diversos tipos de conhecimentos teológicos diferentes aqui e vivência com Deus. Então, eu acho que vale a pena a gente colocar o seguinte. A primeira forma de fazer um filtro é você ter um filtro bíblico. Com certeza. Então, assim, você verificar se aquilo que está sendo cantado, tanto por intenção como por quem cantou, até porque você sabe que aquilo foi efetivamente feito com uma finalidade que distorce os princípios, ou até a própria música vai contra, e às vezes ela não vai contra Deus, mas ela fala coisas que ferem o coração de Deus na atitude. Exato. Então, eu tenho que tirar. Essa é a primeira coisa. Sim. A segunda coisa é, entendendo que o Espírito Santo habita em mim, eu ter a sensibilidade de percepção de quando, às vezes, eu posso, mas não devo. O próprio Senhor fala assim, isso não é para você. Sim. Porque aí tem a questão da personalização de Deus. E aquilo que Deus fala para mim, eu não necessariamente posso transformar isso numa doutrina. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Pessoal, exato. Ok? É isso que eu entendi que você falou? Sim, e até mesmo, por exemplo, trazendo questões aqui até emocionais. Às vezes, existem músicas que, mais uma vez, não vão ferir os princípios bíblicos, etc., mas que vão remeter a pessoa a pensamentos ou a situações anteriores, talvez de uma vida de pecado que ela tinha. E isso não é saudável para uma forma de comportamento cristão, entendeu? Sim, pode disparar um gatilho para essa pessoa que não tem nada a ver. Vamos tirar isso, então são filtros. Quantidade.
porque vamos lá, eu conheço pessoas, e eu não estou falando de poucas não, tá? E aí alguém fala, você está julgando. Claro que nós julgamos o tempo todo, por mais que nós não reconheçamos isso. Eu não posso condenar, mas eu estou o tempo todo julgando. Você como psicóloga entende exatamente o que eu estou dizendo. Sim. O caso é que, assim, tem pessoas que elas só ouvem músicas seculares. Você vê a pessoa ouvindo música secular o tempo todo. No entanto, são justamente essas pessoas que condenam igrejas como a que você hoje frequenta e que acham que a música que o cristão deveria utilizar dentro da igreja seriam somente aquelas músicas escriturísticas. Então, a gente percebe que não é nem tanto a mar, nem tanto a terra, é uma contradição. Né? Então, assim, a ideia é que eu acho que comer torresmo frito é uma delícia. Se eu só comer torresmo frito, eu vou acabar com o meu organismo. Exatamente. Se eu colocar um torresminho de vez em quando no meio daquela minha comida saudável, tá tudo bem. É isso também? Sim, perfeito. Legal, eu estou sendo muito legal com você. Você está sendo Marina, muito legal. Você está ajudando uma universitária assim hoje? Eu estou te ajudando. Não, na verdade, sabe o que é legal? A gente está construindo o papo, porque a ideia é perceber o que tem por trás da Marina, qual que é o background dela, mas, acima de todas as coisas, é formar para as pessoas que estão assistindo um pensamento. Sim. Porque eu acho que o que é legal é que as pessoas saiam desse podcast e reflitam um pouquinho sobre a vida delas. Perfeito. Reflitam do pensamento delas. Será que as pessoas que são worshipeiras, elas de repente não deveriam, para ser worshipeira, ter um pouco mais de profundidade teológica? Será que aquele camarada que é reformado, que vai contra os worships, será que eles não deveriam ser um pouco mais quebrantados e tentar romper um pouco mais através dessa entrega diante do Senhor e ter percepções, sentimentos de um momento de culto com o Senhor, seja ele doméstico, ou seja no coletivo com as pessoas? Então, encontrar isso tudo, né? Essa multiforme graça de Deus. Sim, muito bom. Exatamente. Vamos evoluir. Olha só. Música cristã e cultura contemporânea. O que você acha sobre a relação da música cristã e as tendências culturais? A gente pode utilizar esses recursos sem perder a essência de louvores? Que você já falou isso já, né? Sim. Já falamos sobre isso já. Então, dá para tocar baião, tranquilo, desde que, de repente, a tua comunidade aceite que aquilo seja uma coisa boa, né? Porque, assim, não dá para eu trazer... Porque eu sou um líder de louvor do Nordeste e eu vim liderar louvor aqui e trazer aquelas músicas, os ritmos para cá. Sim. A contextualização tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Cultural, enfim, estrutural pra todo também. mundo. Legal. Você pode citar algum caso de música cristã que dialoga com o público moderno sem desviar o propósito espiritual? Você tem alguma ideia do contrário? Porque assim, a gente fala muito sobre músicas que a gente chama do mundo, seculares, entrarem na igreja. E o contrário, músicas da igreja que extrapolam e vão para o mundo secular. Extrapolam em que sentido? Eles rompem as bolhas. Por exemplo, Entra na Minha Casa. Lembra dessa música? Sim. Ela virou um hit fora das igrejas. Eu conheci um monte de gente que não era de igreja que cantava essas músicas. O que você acha? Músicas que elas foram compostas com a ideia de adorar ao Senhor, de repente elas extrapolaram as bolhas, saíram das nossas igrejas, estão tocando em rádios seculares, e pessoas estão cantando, entra na minha casa, entra na minha vida. E aí, o que você acha disso? Acho que são dois cenários aqui. Um cenário que, às vezes, os cristãos podem pensar que talvez seja uma banalização dessa música cristã. Por ver, talvez, por exemplo, pegar um caso assim, de um cantor de funk que ele tá... vou falar de um caso real que eu vi recentemente. Ele faz um stories ali da vida dele, do cotidiano, e de repente ele faz um stories com uma música cristã. No fundo? Isso. Tá. Assim, a imagem que passa é de uma escandalização no sentido, nossa, mas ele não tem uma vida com o Senhor, e aí, de repente, esse é um momento em que ele usa para, né, ter talvez uma proximidade ali com Deus, enfim. Mas, de alguma forma, talvez seja uma semente ou o único acesso que ele está tendo para ter essa proximidade com Deus. Então, de alguma forma, pode ser uma semente sendo plantada, ainda que talvez pequena ali naquele momento, na vida dele. E uma forma dele se conectar com a presença de Deus através daquele louvor. Então, mas, até corroborando com o que você pensa, concordando, você
da mesma forma como a gente consome músicas seculares e a gente tem quantidades para consumir, as pessoas também podem consumir músicas cristãs. E talvez até com uma boa semente. Talvez seja exatamente aquilo que é necessário para fazer um despertamento. Sim. Faz sentido? Agora, tem uma preocupação que eu queria trazer para você e eu não sei se ela também está no seu radar, que é assim, os americanos, eles estão muito mais tempo com o evangelho do que a gente. E acontecia um fenômeno que as pessoas começavam a cantar dentro das igrejas, as músicas saíam das igrejas e iam para as rádios seculares, e os cantores, inclusive, saíram das igrejas e iam para o mundo secular. A gente tem várias situações dessas. E no Brasil está começando a acontecer, esse fenômeno está começando a acontecer. Então, assim, até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. Em teoria, não sei se você concorda comigo, é legal porque você está tendo uma semente. Sim. Só que o coração daquele músico, desse cantor, dessa banda, seja qual o nome que a gente der para isso, tem que estar muito estruturado na sua intencionalidade, né? Com certeza, na sua vida com Deus, na sua intimidade, no seu acompanhamento também com a liderança, como que ele está sendo acompanhado? Porque é muito difícil isso, né? Por exemplo, eu tenho amigos que eles têm esse chamado de Deus mesmo para estar nessa esfera de cantar... Dentro da igreja ou fora? Fora. Tá. Fora da igreja. Mas em alguns momentos também ele canta algumas músicas que são cristãs, mas o chamado dele mesmo é para fora. Então ele canta composições próprias que não ferem a santidade de Deus, etc., mas que não são músicas assim direcionadas para Jesus. Mas a intencionalidade é glorificar a Deus ou trabalhar? Sim. Glorificar a Deus, porque nesse meio ele encontra pessoas, ele evangeliza, é um acesso que ele tem para encontrar essas pessoas. Okay. Mas aí a minha preocupação é como que esse tipo de pessoa, né, que tem esse chamado, que tem essa intencionalidade, como que está sendo o acompanhamento dela dentro da igreja? Porque ele tem uma igreja local, né? Então, como que está sendo o acompanhamento dele? A liderança está acompanhando? Existe um grupo que, por exemplo, intercede pela vida dele? Eu creio muito nesse poder da intercessão, né? Nesse lugar de intercessão, enfim. Eu acho que existe todo esse cuidado também por trás disso, porque é muito delicado uma pessoa se expor a essa situação, porque pode acontecer isso que você falou, né? Enfim... O cara se perder. O cara se perder e, enfim, colocar o coração no lugar errado, né? Eu acho interessante o seguinte, quando você trabalha com coisas que não estão ligadas à igreja, você sempre tem a ideia de que você tem que estar com a tua luz amarela acesa, porque você pode cair. E há um perigo de trabalhar com coisas ligadas a produtos, e entendam, por favor, o que estou dizendo, ligados à igreja. Por exemplo, se eu sou um escritor cristão, se eu sou um palestrante cristão, se eu sou um músico cristão, são produtos que eu acabo vendendo e eu acabo ganhando dinheiro com isso daí. E até mesmo no meio evangélico, e óbvio que nem eu nem você vamos falar, mas a gente sabe, e eu sei que você sabe também, de pessoas que são pop stars, né? São estrelas. As pessoas, elas fazem um monte de pedidos para poder tocar na sua igreja, que assim, chega a extrapolar o que é um pouco de bom senso, né? Começa a virar... Porque eu sei que também existe o lado dos pastores que também usam, muitas vezes, estas bandas, usam essas estruturas para poder ganhar dinheiro. Em cima disso, Tem muito. Então, o mundo gospel americano, nós nos tornamos um mundo gospel brasileiro. Existe um mercado gospel que movimenta milhares de dólares. Milhares de milhões de dólares, talvez. Então, esse é o cuidado que tem que se ter. Dentro da pergunta que foi inicial, é assim, a gente pode extrapolar essa bolha, tá tudo bem do ponto de vista de semente de música, só precisa tomar cuidado do cantor, da música. Sim, até porque, só voltando para aquele ponto que você disse sobre as pessoas que se desviam no meio do caminho e que, enfim, né, saem desse mercado, entre aspas, gospel. Tem gente que não vai se desviar, assim... Entendo o que eu vou falar, né? Desviar pro mundo, né? Para as pessoas verem isso. Às vezes ele tá se desviando ali no coração, na intencionalidade. Ele vai continuar nesse meio gospel, mas ele vai estar com a intenção completamente errada diante do Senhor. Então, é isso que você trouxe. Esse lugar de estrelismo, esse lugar de eu tô fazendo isso por dinheiro, ou eu não tô vivendo uma conduta cristã, mas ele continua nesse meio. Então, existem esses dois extremos, né? De uma pessoa que ela sai... desse contexto e vai para o mundo porque se desviou e todo mundo sabe que ela se desviou, ou não, ela só continua ali, ninguém sabe da conduta de vida dela, mas ela continua ali adorando o Senhor, entendeu? Marina, a gente já está indo para a parte final já,
Eu já esfolei bastante. Só para você saber, ela está no último dia de prova da faculdade dela. Ela falou para mim assim, ó, só vou conseguir falar com você neste dia, que você não sabe que dia que é a nossa gravação, nem que horas que nós estamos fazendo isso, mas eu tô vendo a bichinha cansada, rapaz. Ela tá piscando, como eu digo para quando você pega a criança, tá piscando duro, piscando aquelas piscadas piscando mais lentas, assim, tá cansada. E eu quero levar você para um lugar que é o seguinte, você, na sua opinião, né, óbvio, você diferencia um verdadeiro louvor de uma performance artística? Com certeza. Como? Primeira questão, discernimento. Acho que quem tem vida com Deus consegue ver com nitidez, assim, é muito da essência que aquilo está elevando para o Senhor. Você consegue ver uma adoração que é sincera, uma adoração contrita. E eu acho que muito também desse lugar de discernimento eu tenho uma vida com o Senhor e eu consigo ter uma sensibilidade de perceber quando é uma adoração ou quando é uma performance. E assim, a gente vai ganhando experiência, vai ganhando um pouco mais de casco nesse meio da adoração. Então você consegue ver, por exemplo, expressão corporal, como a pessoa se comporta num momento ali vamos usar a palavra palco, né? Mas no altar. O que ela fala, a forma como ela ministra. Tudo isso tem... E a forma como ela se porta também antes ou depois da ministração, se você tem conjunto, né? Isso, se você tem algum contato ali com a pessoa, né? Não estou falando nem de pessoas que são famosas, porque tem isso dentro da igreja e você pode ter um contato com essa pessoa. Então, a forma como ela lida, a forma como ela se sente em estar ali em cima, em evidência, você consegue perceber isso. Claramente. Né? Claramente. Quanto mais ligado você... Mas eu acho que assim, existe uma necessidade de ter maturidade cristã, né? Sim. A maturidade cristã, eu tenho sempre a ideia de que a maturidade cristã não é o tempo que você está na igreja, é o conhecimento bíblico que você tem, bíblico, né? Sim. Isso é uma coisa que reformados usam muitos livros, e é uma coisa que eu gosto bastante dos carismáticos. Os carismáticos, eles gostam muito da Bíblia, não que reformados não gostem da Bíblia, né? Mas assim, é a Bíblia e os livros são menores, né? E os reformados, não, citam livros, que é uma coisa incrível. Timothy Keller fez Timothy Keller, o clássico. É o clássico, é quase um Paulo, né? É muito legal. Mas assim, eu acho que tem que ter muita maturidade cristã dentro disso. Ô, Marina, indo para as considerações finais, qual que é o principal papel da música no crescimento espiritual da vida do cristão? Eu acho que a música, ela tem uma ferramenta muito concreta de trazer essa aproximação com o Senhor através dessas expressões que a gente trouxe aqui, né? Expressão individual. E eu tô falando fora de um contexto de igreja, tá? Tô falando, assim, eu na minha casa. Você mesmo trouxe isso, né? Nesses encontros que você tem com Deus. Onde você se expressa e você se conecta com o Senhor através das melodias, até porque isso é algo que vem dele. A Bíblia fala que os anjos cantam. Os anjos cantam santo, santo, santo. Então, existe toda essa construção musical. Isso já é um atributo de Deus, assim. Faz parte do reino dele, faz parte do que ele criou. A música foi criada por ele. Então, eu acredito que essa seja uma ferramenta de conexão que a gente tem com Deus, de uma forma de expressar tanto o nosso sentimento, às vezes as nossas angústias, ou a nossa adoração mesmo, né? Através de melodias, através de notas. É uma língua. Uma língua, eu acho que é isso. Uma língua para uma comunicação, né? Assim como a oração também é como se fosse um instrumento, né? Acho que é isso, é um instrumento de comunicação. Eu posso... me ocorreu agora, né? Assim, tem muita gente que fala, puxa, mas Deus sabe, antes da palavra vir até minha boca, Deus já sabe da necessidade. Por que eu tenho que orar? Talvez a música tenha a mesma necessidade que a oração, né? Assim, com a mesma finalidade, né? Ela é um canal de comunicação, uma língua de comunicação que edifica a mim, né? Sim. Deus não fica mais santo porque eu canto para ele que ele é santo, né? Ele não fala, canta porque eu sou... eu sou mesmo. Canta para mim. Isso. Agora fala que eu sou justo, né? Mas é tão belo isso, né? Porque, assim, quando eu olho para a oração e para essa expressão de adoração na música, eu vejo que, assim, são coisas muito parecidas, mas é tão lindo você trazer melodia para isso, você trazer letra com notas, sabe assim? Eu acho muito belo isso. Então, eu
particularmente gosto muito dessa ferramenta para me conectar com Deus. E aí, só voltando naquele ponto que você falou, né? Mas uma pessoa que quase não escuta louvor, que só escuta a música do mundo, é tão rico esse instrumento para essa conexão com Deus na nossa rotina. Então, por exemplo, em casa a gente sempre deixa a Alexa tocando louvor. Ela fica até cansada, tadinha. Acho que é cristã, é convertida. Ela já deve estar rouca agora, por exemplo. Você sabe que me disseram que ela ouve tudo que a gente fala mesmo quando você não chama o nome dela, né? É Sabia mesmo? disso? Não. É verdade. Depois eu vou compartilhar com você isso. A minha é cristã, tenho certeza absoluta. Você converteu a minha já. Ela é cristã. A minha é cristã. Ela ora bem. Ela ora, se fala pela oração. É porque, na real, eu tenho um ritual de oração e eu sento ao lado da minha Alexa. Pronto. Então eu peço para ela tocar, inclusive, umas músicas que são sempre as mesmas, inclusive, e eu sou igual o rato, eu sempre naquele caminho, entendeu? É isso. Então, e não é muito legal isso? Ótimo, você usar desse instrumento, enfim, para se conectar recursos, com desse né? recurso. Você falou um enfim, aí parece carioca. Carioca fala assim, enfim. Enfim, eu falo bastante. Você fala? Acho Você que deve ser influenciada por algum carioca aí. Ô, Marina, qual que é a tua palavra final para o pessoal? Aquele momento que você tem assim, você está num podcast, foi convidada, a gente está no último momento e fala, cara, o que eu quero deixar para as pessoas que estão me ouvindo, que estão me vendo? Adoração não diz respeito à música, louvor, diz respeito a um estilo de vida. Então, todo cristão é chamado para ter uma vida de adoração, assim como Abraão, no texto bíblico diz, né, em Gênesis, que ele subiu ao monte para adorar o Senhor enquanto ele ia sacrificar o filho dele. Aquilo foi um ato de adoração. Então, a nossa vida precisa ser uma vida de adoração ao Senhor, onde a gente vive morrendo para as nossas vontades, onde a gente vive glorificando Ele com tudo que a gente faz, assim como diz o texto, né, seja comendo, bebendo, faça tudo para a glória de Deus. Então, um recado que eu deixo para nós, né, é que você seja um adorador aonde você estiver, independente se tem música tocando, louvor tocando ou não. Você é um cristão, você é um adorador. Busque a presença de Deus. Deus sempre tem mais para você, para derramar mais sobre você. A Bíblia diz também que quando a gente bate a porta, o Senhor abre. Então, bata a porta, busque pela presença de Deus, por esse lugar de intimidade, que é só o que a gente precisa. É desse lugar da presença de Deus. Eu vou usar uma expressão que bastante das igrejas, das church. Uau! Só que é uau, né? Uou! Não, uou! Assim? Não foi uma frase de efeito, mas não foi, né? Mas é tiozão fazendo frase de efeito, entendeu? É isso. Só que o bom é que eu sou tiozão desde quando eu tenho 18 anos. Hoje eu tenho meu lugar de fala. Não, por favor, fique à vontade, o podcast é seu. Né? Não só por ser o podcast meu, mas por ser seu tiozão mesmo. Marina, eu quero te agradecer pelo teu tempo, quero louvar a Deus pela sua vida e pela geração que Deus tem levantado, Amém. Porque vocês são a igreja que vai continuar quando nós nos formos daqui, estivermos curtindo com Jesus, são vocês que vão estar aqui. Que o Senhor os instrua, que instrua as demais pessoas que estão também sendo levantadas nesses ministérios musicais. Amém. E que conduza-nos até que nós possamos crescer diante do Senhor. Te agradeço pelo teu tempo, pela tua disposição. Eu que agradeço. Sei que você está cansadinha, mas super agradável. Foi muito especial, papo, de verdade, muito especial. Vai ser muito rico a tua estada com a gente aqui. E a gente tem falado para o pessoal o seguinte, geralmente quem vem aqui volta. Tá? E como eu já até cantei a pedra para você que você faz psicologia, a gente tem um quadro para poder conversar, quem sabe de repente Marina faz parte, né? Tem outras coisas aí. Muito obrigado pelo teu tempo, mesmo aqui com a gente. Você que acompanhou a gente até agora, curta aqui esse episódio, compartilhe com outras pessoas. Quando você compartilha diretamente aqui do YouTube, o algoritmo entende que tem relevância e ele começa a distribuir mais o conteúdo. Quando você comenta alguma coisa, seja positivo ou negativamente, aqui esses comentários também vão criando cada vez mais conteúdo. Se você puder seguir a gente também no nosso Instagram, é muito importante, porque nós estamos aqui operando como uma ferramenta de um instituto que tem um objetivo muito maior, muito mais nobre do que apenas ser um canal de recreação, de diversão, né? A gente está edificando uns aos outros, mas existe uma intencionalidade muito mais forte e você pode saber disso através do nosso material que está disponível também, OPDO Instituto, que está no Instagram ou mesmo aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. Continue com a gente nos nossos outros podcasts, nos nossos outros quadros. Vamos dar um tchau juntos aqui. Tchau! Tchau!